Quando eu falei isto, ela bradou lá embaixo e disse: eu estou vindo da igreja do diabo e levei lá para o meu filho ressuscitar, mas ele não deu conta. Ele não conseguiu fazer o meu filho ressuscitar. Eu quero lhe dizer que eu sou feiticeira da tribo. E o que eu falar é lei. Se o teu Deus que você está falando é poderoso mesmo, e ressuscitar o meu filho, eu e a minha tribo vamos servir o teu Deus. O filho da feiticeira da tribo estava morto, e Jesus a ressuscitou naquele dia, na África. Meus irmãos, esse testemunho é muito forte. Testemunho do cantor Júnior. Eu te convido a assistir ele comigo até o final. Depois não se esqueça de se inscrever em nosso canal e também de ativar o sininho das notificações. Nos diga de que lugar do Brasil ou do mundo você está nos assistindo. Assista comigo até o final, porque eu tenho certeza que esse testemunho falará poderosamente ao seu coração. Assista comigo. Eu me lembro que eu fui para a África em 94. Fizemos um trabalho lá durante alguns anos. E aconteceu alguns fatos lá tremendos. Em 94, quando eu cheguei em Moçambique, fui atender o pastor Molungo, que já dorme no Senhor. E eu me lembro que era um galpão mais ou menos assim, mas de uma dimensão mais ou menos como do outro lado da rua. E não tinha cadeira para o povo sentar. E havia ali mais ou menos 5.000 pessoas. As mulheres trazem os filhos amarrados nas costas, aquele pano que nós usamos de mesa. Elas estendem aquele pano e seus filhos e família sentam em cima daquela toalha para cultuar a Deus. E quando eu cheguei lá, o pastor Molungo disse: Júnior, canta e ministra. E o sucesso lá na época era o Mesa Preparada. E eu cantei esse hino, vi que mais ou menos umas 2, 3 mil pessoas começou a pular lá e eles adorar e tal e coisa. Mas eles, incrível, que quando eles começam a querer falar língua estranha, um pouquinho antes eles começam assim, ó. Então era uma multidão gritando assim. E eu escutava na língua africana um nome que ele é conhecido em todas as línguas, e eles gritavam Yeshua. E naquela hora eu empolguei tanto vendo aquele povo falar línguas estranhas, aquele povo cheio do Espírito Santo, mesmo sem ter às vezes um lugar para sentar, uma cadeira para sentar, mas só deles estarem ali na presença de Deus foi algo extraordinário. Glória a Deus, aleluia. E eu me empolguei. Só que lá no meio da rua, naquela parte de fora do pavilhão, não tinha luz. Não era assim rua iluminada igual aqui. Só tinha luz dentro do pavilhão. Então você não enxergava quem passava lá fora, ao lado do pavilhão, você não enxergava. E eu comecei a gritar ali sobre Jesus e dizer que Jesus salva, dizer que Jesus cura, dizer que Jesus é maravilhoso e que Ele é bondoso e que Ele cura as nossas enfermidades. E eu comecei a gritar. Mas teve uma hora que eu empolguei mesmo para valer. Eu disse, e o meu Deus, Ele também ressuscita mortos. Quando eu disse isso, o meu Deus ressuscita mortos, pastor Otmar,
Eu não vi que lá num canto da rua que estava passando uma multidão, era uma tribo. E essa tribo, as tribos lá têm em média 250 a 1000 pessoas. Mas naquela noite ali, tinha umas 250 pessoas. 250 pessoas. Mas na frente daquela multidão, vinha uma mulher com seu filho nos braços. E eu gritando aqui, Jesus cura! Jesus salva! Deixa para depois, meu irmão. Jesus cura! Jesus salva! E ressuscita mortos. Quando eu falei isto, do nada foi entrando, porque tinha um intérprete que interpretava na língua deles. Do nada eu vi entrando aquela multidão agora, no meio daquele povaréu que estava sentado, aproximadamente 5.000 pessoas. E eles foram entrando, e lá vem aquela mulher com aquele filho nos braços. Quando ela chega na frente, com aquela então congregação de quase 300 pessoas aproximadamente, eu percebi que o filho dela estava morto. Quando eu percebi que o olhinho daquela criança estava virado para trás, só dava para ver o branco, aí eu tremi na base. Eu disse, agora sim. Aquela mulher começou a falar lá na frente do altar com aquela multidão, e ela começou a falar alto, e eu disse para o intérprete, interpreta para mim. E ela disse assim, ei, você está dizendo que o teu Deus cura? Você está dizendo que o teu Deus ressuscita mortos? Você está dizendo que o teu Deus é poderoso? Eu disse, sim, o meu Deus é poderoso. O meu Deus ressuscita mortos. O meu Deus cura as enfermidades. Porque está escrito que Ele levou todas as nossas enfermidades na cruz do Calvário. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Quando eu falei isto, ela bradou lá embaixo e disse, eu estou vindo da igreja do diabo e levei lá para o meu filho ressuscitar, mas ele não deu conta. Ele não conseguiu fazer o meu filho ressuscitar. Eu quero lhe dizer que eu sou feiticeira da tribo. E o que eu falar é lei. Se o teu Deus que você está falando é poderoso mesmo, e ressuscitar o meu filho, eu e a minha tribo vamos servir o teu Deus. Eu olhei naquela hora para o pastor Mulungo. O pastor Mulungo era mais alto que ele, tinha 1,98 m. Eu tenho 1,90 m, ele tinha 1,98 m. E só tinha 3 cadeiras no púlpito, uma para ele, uma para o vice e uma para mim. Aí eu olhei lá e disse, e aí, pastor? Como quem quer dizer, me ajuda aqui, pelo amor de Deus. Mas ele olhou de lá assim, e nunca esqueço, ele pegou um jornal, fez um canudo, e fez assim com o canudo. Se vira aí, meu filho. E aí ela ficou olhando para mim, o teu Deus ressuscita, e agora? Eu olhei bem nos olhos dela e disse, o meu Deus, se Ele quiser. Aí entra aquele negócio, né? Porque se Deus não ressuscita, a gente diz, Ele não quis. O meu Deus, se Ele quiser, Ele ressuscita. A mulher gritou embaixo de novo, ressuscita ou não? Eu disse, Ele ressuscita. Ela disse, toma o meu filho. Eu olhei assim e disse, meu Deus. Peguei aquela criança morta, ajeitei a cabeça aqui, os braços caem para lá.
o corpo já estava frio. Perguntei há quanto tempo aquela criança estava morta. Ela disse que já fazia mais de 5 horas. Eu peguei aquela criança, falei para o intérprete: bota esse microfone na minha boca. Peguei, olhei para a igreja e disse: vamos ficar de pé. Mas lá não é que nem aqui no Brasil a nossa cultura. Ficamos todos de pé e vamos orar, não. Lá eles já levantam, sapateando e dançando. Eu disse: ô glória, mas dá uma animação. Eu disse assim: Deus está nesse lugar. Eu levantei a criança para cima e disse: igreja, vamos orar. Quando eu levantei a criança para cima, morta, fiz isso aqui. Ele botou o microfone na minha boca e eu gritei. Eu disse: Deus, para que Moçambique saiba que tu é Deus até do diabo, e que tu és Deus desse continente. Eu agora oro a ti, ó Deus, e repreendo a morte. Morte, sai desse corpo. Glória a Deus. Vida, volta agora, em nome de Jesus. E eu segurando aqui. Mas de um instante, eu vi quando o pescoço dessa criança mexeu. Quando mexeu o pescocinho, eu baixei. Pude perceber que o olho estava desvirando. E a criança toda assustada, respirando. E eu disse: toma, mulher, o filho teu está vivo. Aquela tribo inteira dobrou os joelhos ali na frente e aceitaram a Jesus como Salvador. E naquela viagem nós conseguimos, em nome do Senhor Jesus, ganhar quase 1000 almas para Deus.